Olá pessoal, sou o professor Eric Newman e o tema do nosso podcast de hoje é Sou ruim em matemática. Tenho chance no Enem? E a nossa convidada de hoje é ela, sempre ela, a manipuladora dos números, a mulher que pertence à seita dos pitagóricos, a rainha das planilhas do Excel, professora Raíssa Magalhães. Professora de matemática da IC Pedro Lins. Raíssa, muito obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço o convite, professor Eric. Olha só, galerinha, nosso tema é Sou ruim em matemática. Tenho chance no Enem? É o podcast aí para quem tá desesperado aí, quem é ruim em matemática como eu, ou não se considere ruim, mas não seja tão bom assim. Eu vou ler algumas matérias para vocês que eu achei interessante pra gente entender como é que tá um pouquinho a situação do nosso país em relação à matemática. Eu achei interessante, no site do MEC, tem uma matéria que diz assim: PISA 2018 revela baixo desempenho escolar em leitura, matemática e ciências no Brasil. Eu vou ler para vocês, diz o seguinte: os índices estão estagnados desde 2009, apesar dos investimentos em educação básica terem dobrado no período. Matemática, 68,1% dos estudantes brasileiros estão no pior nível de proficiência em matemática e não possuem nível básico em matemática, considerando como o mínimo para o exercício pleno da cidadania. Mais de 40% dos jovens que se encontram no nível básico de conhecimento são incapazes de resolver questões simples e rotineiras. Agora, Raíssa, uma das coisas que mais me chocou: apenas 0,1% dos 10.961 alunos participantes do PISA apresentou nível máximo de proficiência na área. 0,1%. E aí o presidente do INEP, o Alexandre Lopes, diz o seguinte, abre aspas: o Brasil está andando de lado, não está evoluindo. É difícil piorar, pois já estamos no final da tabela, diz o presidente do INEP, o Alexandre Lopes. E aí já eu queria que você comentasse essa parte aí, Raíssa. O que é que você acha quando o Alexandre Lopes diz que é difícil piorar? Eu vou ler o resto, eu queria que já você falasse sobre isso. Se é difícil piorar ou não, ou tem como a gente piorar. Uma matéria da Isto É, de 2019, dezembro de 2019, traz a seguinte matéria: a tragédia da educação. E aí, eles dizem o seguinte: nível de desempenho em matemática, ciências e interpretação de texto dos estudantes brasileiros no PISA está entre os piores do mundo. Não evolui há 10 anos e compromete o futuro do país. Aí sim, em primeiro lugar, os estudantes no Brasil, em relação à proficiência em matemática. Você concorda com o Alexandre Lopes? Não tem como piorar, ou é difícil piorar, ou teria como piorar, porque a situação ainda está caminhando ainda em passos assim para uma piora no desenvolvimento da matemática, do ensino da matemática no Brasil. Olha, são números que assustam, eu concordo. E talvez esse comentário dele tenha sido feito em virtude desse susto que ele certamente tomou quando viu essas estatísticas. Porque contra fatos não há argumentos. Porém, eu costumo ter um ponto de vista diferente do ponto de vista dele. Em vez de pensar em piorar, porque eu acredito que piorar é sempre possível. Vide a lei de Murphy. Se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Se a gente ficar com um foco muito nisso, no quanto piorou, o quanto está mais difícil, o quanto a pandemia, por exemplo, esse ano vai trazer de prejuízo, a gente não vai focar no que é que a gente pode melhorar. A gente vai focar talvez em encontrar uma resposta satisfatória para esses índices. Piorou por causa disso. E como professora, eu prefiro focar não em justificativas, mas em estratégias para fazer com que essa situação melhore. E claro, demora. Resultado que a gente tem aí de 2009 para cá não foi porque, olha, em 2009 começou a piorar a situação. Isso já acontecia. Ficou mais evidente a partir de então.
Da mesma forma, no momento em que começar a haver alguma melhora no ensino, na educação pública no Brasil, num todo, não apenas na pública, mas na educação básica, essa melhora vai acontecer, mas ela vai começar de forma tímida. Para que isso tenha grandes resultados, é um trabalho de décadas. É um problema grave. Inclusive, quando a gente vai falar sobre os problemas que levaram a esses índices, né? O problema é hipercomplexo, né? Não tem como assim dizer, é por causa desse problema. O problema não é um fator só. São fatores e são fatores complexos de se apontar. Mas eu queria perguntar o seguinte, Raiz. Já que nosso podcast é sobre e é para alunos que especificamente não são tão bons em matemática, e eu confesso que no ensino médio eu não tive bons professores, no fundamental também, talvez seja um dos motivos, e possa ser até algo que você possa falar também, né? O impacto do professor de matemática na vida dos alunos, a didática, o desempenho em sala de aula, os recursos que ele utiliza. Mas a primeira pergunta é o seguinte, a pergunta que não quer calar, Raiz. Sim ou não? Se eu, sendo uma pessoa ruim em matemática, ou não tão boa em matemática, me diga aí, eu tenho alguma chance no Enem? Ou já era pra mim, eu tenho que esquecer o Enem e me dedicar a outras áreas? Como alguns alunos até pensam assim, matemática vai ser, eu não sou bom, então vou me dedicar às outras. Mesmo não sendo tão bom, tem chance pra mim ainda? Olha só, eu poderia fazer uma propaganda enganosa aqui e dizer, olha, desiste, volta para o começo do ensino médio, vai prestar mais atenção em matemática, porque sem matemática você não vai fazer nada da tua vida. Porque aí eu estaria pensando numa possibilidade de atrair a atenção dos alunos para as aulas de matemática. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Falando especificamente sobre a prova do Enem, a prova do Enem ela é corrigida através do TRI, ou da TRI, que é a teoria de resposta ao item. Todas as questões elas têm 5 alternativas. Uma dessas alternativas vai estar correta. 3 alternativas são absurdas, elas extrapolam demais a resposta correta, e vai ter uma que vai estar próxima. Então, no momento em que o aluno responde, se ele respondeu corretamente, ótimo, que bom, ele tem a pontuação daquilo ali. Se ele corrigiu, se ele respondeu a outra alternativa, que é pelo menos próxima da resposta correta, ele vai ter alguma pontuação naquela questão, ele não vai zerar. É diferente dele responder algo que seja absurdo, que vai estar nessas 3 alternativas absurdas aí. Muitos dos alunos não conhecem isso. Isso aí já fica talvez aí para o final do podcast, uma dicasinha, é analisar as alternativas das questões que você talvez não consiga responder. Porque as próprias alternativas te dão dicas de como começar a responder aquela questão, certo? Então, respondendo a tua pergunta, não sou boa em matemática, não me sinto confiante para fazer a prova do Enem. Tenho chance? Tem chance sim. Ainda dá tempo de reverter essas coisas. Olha aí, ainda dá tempo. Então, nesse momento aí os corações se alegraram, quem está ouvindo o podcast, os corações bateram mais forte, mas a gente precisa apontar alguma solução prática, uma solução aplicável, algo que esteja mais no campo do real, do possível, para que o aluno entenda, não, dá para fazer algo e eu tenho chance sim. Então, em primeiro lugar, Raiz, com a sua experiência que você tem em sala de aula, enquanto professora de matemática, um aluno que se considera ruim, como por exemplo, eu me considero ruim, eu acho que eu sou ruim em matemática, está nessa situação de dificuldade, fragilidade mental, porque a cabeça conta muito na hora de fazer uma prova. O cara que está perdido em matemática, a pergunta é, por onde esse cara deve começar a estudar matemática? A resposta talvez seja um pouco óbvia, que é matemática básica. Entenda-se por matemática básica as 4 operações. Ah, meu Deus, eu não acredito que ela mandou a gente estudar soma, subtração, divisão e multiplicação. Sim, eu acabei de falar nisso. Principalmente com frações e com números decimais. Porque o grande problema que eu observo no ensino médio é que muitas vezes o aluno consegue compreender a lógica da situação, ele consegue equacionar, mas quando essa equação resulta
numa equação de segundo grau, ou numa fração, ou num decimal, aí começa o chororô, o quadro é atingido automaticamente por lágrimas de desespero, porque o menino não sabe trabalhar ali com fração ou com decimal. E ele trouxe essa dificuldade desde o final do Fundamental 1, passou o Fundamental 2 todinho com essa dificuldade, mas ele começa, porque ele acha que vai empurrar com a barriga, que no ensino médio ele não vai precisar daquilo. Quando chega no ensino médio, que ele vê que ele vai utilizar isso, não só em matemática, mas em física, biologia, química, geografia, que também trabalha muito estatística, aí é que bate o desespero. Então, para correr atrás, por mais que você tenha o conhecimento teórico avançado de matemática, se você não tiver o conhecimento básico, você no final não consegue resolver aquela questão. Então, se vai começar a estudar agora, senta, procura materiais relacionados à matemática básica, proporção, equação, começa com coisas simples, sabe? Um degrau por vez. Começa com as equações de primeiro grau, depois você vai para sistema de equação, depois você vai para equação de segundo grau, vai aumentando aos poucos, porque também tem o problema da frustração. Se você pega um problema muito difícil que você não vai conseguir resolver, qual vai ser a grande atitude dos alunos? Não consigo, isso não serve para mim, eu não vou mais tentar. Então, o principal conselho é: comece a partir do que você já sabe. Faça uma autoavaliação. Veja os assuntos que você tem mais facilidade. Veja, olha, isso eu já domino, isso aqui eu não domino tão bem, então eu preciso estudar um pouco mais esse segundo assunto. E aí vá fazendo isso. A partir daí, você começa a estudar os assuntos mais básicos para depois ir para os assuntos mais avançados. Outro equívoco muito grande dos alunos, e aqui também já vai um conselho, é subestimar as informações que estão no enunciado da questão. Muitos alunos ainda acreditam que matemática se resume a cálculo, e não é. Não é. Muitas vezes as respostas são óbvias, talvez elas estejam até explícitas no enunciado da questão, mas acontece a ansiedade, a pressa, o mau controle do tempo, e aí o aluno não lê exatamente o que a questão quer, com base em que a questão quer, não sabe nem por onde começar. Ou começa, mas bate na trave. Fica faltando ali uma informaçãozinha que estava no enunciado da questão que ele não viu, e por isso, por essa pequena informação, ele acaba perdendo o valor total daquela questão. Meu conselho é, independente de matemática, leia. Leia, goste de ler. Tenha os seus livros para ler, seja mangá, revistinha, dorama, o que for. Leia. O hábito da leitura vai fazer com que você melhore o seu rendimento em matemática. Isso é fato. Show de bola. Eu confesso que nessa parte que você falou de frustração, eu já passei muito por isso. Houve uma época que eu estava fazendo concurso público e concurso que tinha matemática. E eu confesso que eu fiquei nessa... Por onde eu começo? Já que eu sou ruim em matemática, então assim, para quem gosta, curte matemática, eu tenho uma certa facilidade, beleza. Mas no meu caso, eu comecei... eu pelo menos tentei sozinho escolher alguns assuntos para ir. Aí você falou em alguns pontos, eu vou fazer uma pergunta dentro da outra, né? A gente falou sobre por onde começar, e aí eu lembrei de uma coisa que os alunos me falam muito, e eu acho que você já escutou muito dos alunos, que é assim, não precisa estudar essas coisas show de matemática pro Enem, não. 90% da prova do Enem é regra de 3. Só estuda a regra de 3 que você se dá bem. Isso é mito ou de certa forma tem uma verdade aí que boa parte da prova é regra de 3? Raíssa. Olha só, a regra de 3 é um assunto considerado como matemática básica e existem muitas questões que você pode, de forma lógica, através da dedução mesmo, responder pela regra de 3, mas não é tudo. Claro. Não é tudo. Você não pode chegar diante de uma prova dizendo que 90% daquela prova vai ser regra de 3, porque não necessariamente vai ser. Em alguns casos, tudo bem, ele vai conseguir aplicar. Em outros, não. E esse é o grande problema, porque você não pode se confiar só nisso. A regra de 3, ela é uma segunda via, por assim dizer. Tentou a primeira, não conseguiu, tenta pela regra de 3. Se não der certo, você teria que saber aquele primeiro conhecimento. Entende? Então essa confiança aí, sei regra de 3, já sei tudo, isso não existe.
Do contrário, os alunos só teriam aula até o 7º ano, que é a regra de 3 é assunto do 7º ano. Para que, então, o 8º, 9º e o ensino médio? Se tudo que existe na vida é regra de 3. Assim também não, né? Então, esqueça aí, você que está escutando, não dá, como a Raíssa falou, para chegar lá confiando só na regra de 3. Não vai nessa que não vai dar certo. É cilada. Dá errado, é cilada total. Pois é, mas é um bom caminho, hein? Saber regra de 3 é muito importante. Já é um lugar para começar, né? Sabendo, já começando pela regra de 3, dominando aí, já é. Sabe outro problema, outro perigo? O aluno que sabe regra de 3, ele se confia na regra de 3, por exemplo, já que a gente falou nela, e aí, não, eu vou estudar apenas questões que eu resolva com regra de 3. E aí você fica expert naquele assunto, mas não domina os outros. Verdade. O aluno faz a prova. Se ele acertou 30% de determinado assunto e acertou 80% de outro assunto, esse que ele acertou os 80%, ele não precisa mais estudar tanto. Ele tem que focar no que ele menos acertou. Eu sei que é muito mais confortável você estudar um assunto que você domina, porque você está na sua zona de conforto. E eu falo isso até como professora. É muito mais fácil eu dar aula dos assuntos que eu gosto mais. E sempre existe essa identificação, isso é natural. Isso faz parte do processo. Porém, eu não posso focar apenas nisso. Porque se eu focar apenas em um campo, os outros vão ficar em defasados. E aí, eu vou aproveitar essa sua fala, né? A gente está falando de regra de 3, mas qual é a importância que o conhecimento sobre porcentagem vai ter na vida do estudante para a realização dessa prova? O aluno dominar a porcentagem. É muito importante também. E é algo que talvez assuste os meninos, mas porcentagem também está entre os conteúdos do ensino fundamental, lá no 7º ano também, um pouquinho antes da regra de 3. E porcentagem também se resolve com regra de 3. O X da questão é que no Enem ele não vai encontrar Joãozinho saiu para o mercado com R$100 e gastou 40%. Quanto Joãozinho voltou para casa? Esse tipo de questão ele não vai encontrar no Enem. Ele vai encontrar gráficos, ele vai encontrar valores altos ou valores muito pequenos, como as notações científicas, e aí ele vai ter que aplicar a porcentagem para poder interpretar esses gráficos, para poder analisar essas informações que estão contidas na questão. Talvez o grande erro dos alunos seja imaginar que a porcentagem é aquela continha besta. Meu Deus, porcentagem é uma continha besta. A porcentagem eu faço de cabeça. E às vezes eles erram por pequenos detalhes relacionados à porcentagem. Mas é certeza, como 2 e 2 são 4, que vai ter porcentagem na prova do Enem. E não necessariamente na prova de matemática. Ela pode vir em outras disciplinas. É muito comum vir questões de geografia, incluindo gráficos, questões que têm aí um foco mais relacionados à economia e também vão ter porcentagem. Física, química e biologia eu nem menciono, porque eu digo que são as gêmeas siamesas ali da matemática, o negócio está muito junto, muito parecido, não dá para dissociar. E vai ter porcentagem também. O cara que está escutando isso aqui, claro que vai querer saber de você aquele bizu, um deles já acabou de dar, né? Porcentagem vai estar lá na prova. Quem vai fazer prova, seja de Enem, seja de concurso público, adora quando o professor diz isso. Estude isso, porque isso vai estar na sua prova. Então a minha pergunta é, se você fosse selecionar agora alguns assuntos mais certeiros, não dá pra gente ser aqui um médium, uma mãe de nada da vida e dizer, certamente todos esses assuntos que eu dei vai estar lá. É impossível. Mas o professor sabe pelo desenho da prova, até porque a prova do Enem, acho que você concorda com isso, teve um desenvolvimento bom em relação à matemática. Eu lembro quando eu fiz o PSS há 300 anos atrás, a prova de matemática era cálculo. E a gente cresceu, né? Sim, era cálculo puro, tinha que entregar. E não sei se você lembra, tinha uma parte da prova que era tipo metade da folha lembro. Só para cálculo. As questões eram colocadas apenas numa lateral, né? A lateral esquerda eram as questões, o resto era tudo para cálculo, porque tinha que ter espaço para cálculos imensos. Eu ainda sou da época, Raíssa, que a prova do 3º ano era aberta. Você tinha que calcular, não, o espaço
A minha também, eu sou dessa época, tá? Vamos mudar de assunto. Só pro pessoal se ligar. Ninguém sabe quando foi que isso acabou. Só pro pessoal se ligar, Raíssa. Os mais novos, os mais contemporâneos não sabem, mas tipo, esse espaço que Raíssa falou para fazer os cálculos, não é só porque era necessário porque a prova tinha muito cálculo. É porque o professor corrigia esses cálculos. Eu tinha uma parte que a prova do terceiro ano era aberta de matemática, você tinha que fazer os cálculos, e eu sou dessa época que eu fiz, e era o terror porque você tinha que fazer as contas. E era levado em consideração isso. Diga-se de passagem, era terrível. Mas enfim, eu acredito que a prova deu evoluída. Agora, Raíssa, concorda que a prova agora ela trabalha com matemática aplicada ao cotidiano. O aluno consegue ver a matemática no dia a dia e tem um enredo que o aluno tem que entender. Então ele tem que sacar a interpretação também, correto? Exatamente. Esse aí é o grande... seria uma ajuda que às vezes acaba sendo um tiro que saiu pela culatra. Porque um comentário que eu ouço constantemente nas aulas é: professora, eu não uso isso. Professora, eu não consigo ver utilidade nesse assunto. O que vai acontecer é, esse aluno que não consegue perceber em sala de aula, que vai utilizar isso na vida dele em diversos campos, quando chegar diante da prova do Enem, ele realmente não vai conseguir fazer nenhum paralelo com a vida dele. Porque isso dá muito certo. Quando você lê uma questão que você se identifica com aquilo, você pode pensar, mas eu já passei por algo parecido. Na minha vida eu resolvi assim, assim, assim. Ok. De repente, através desse conhecimento não sistematizado, você consegue responder aquela questão. O grande problema é você olhar para a prova e você não se identificar com nada do que está ali. Aí é perigoso. Outra coisa também é não dar importância, como eu já havia dito, a todas as informações que estão no contexto ou que estão escritas ali na prova. Eu sempre converso com os meus alunos, eu costumo fazer aulas específicas de resolução de questão e eu digo para eles, vocês estão com uma coisinha mágica na mão na hora de fazer a prova do Enem, que é a caneta. Grife as palavras que são mais importantes. Grife a pergunta final. Porque depois de você estar com a sua cabeça cansada, talvez você nem lembre mais o que era que a questão queria saber. E a partir do momento que os seus olhos batem naquilo ali, é mais fácil você entender que aquela informação é importante para a resolução daquela questão. É verdade, concordo. Eu aplico isso também quando eu estou fazendo prova, de destacar. É importantíssimo porque você, em meio a um texto grande, às vezes eu percebo que algumas questões de matemática realmente são cansativas, embora que também percebo que na minha área de humanas, né, algumas questões eu já vi no Enem, inclusive resolvendo questões com os alunos, que a resposta está numa parte do texto, num fragmento do texto. E, tipo, o cara que não presta atenção, acredito que uma das coisas que o avaliador ali vai cobrar do aluno ali, tá avaliando, é a leitura, a atenção do aluno, a capacidade que ele tem de pegar o que é chamado aí interpretação de texto, do tópico frasal, né? Daquela parte resumidora do texto que traz uma explicação e o aluno às vezes está voando aí, nervoso demais e passa. Mas minha pergunta agora é a seguinte. Mas rapidinho, antes de você fazer a outra pergunta aí, me permita responder de forma mais clara a pergunta anterior, que você perguntou sobre os assuntos, né, que estariam de forma mais clara. Sim. Estatística é fato, vai estar lá, ok? Progressões também, progressão aritmética sempre cai, progressão geométrica acaba caindo um pouquinho menos, mas cai também. Função de primeiro e segundo, funções no geral, pode ser a modular, pode ser a função logarítmica, sempre cai também, mas função de primeiro e segundo grau cai numa quantidade maior. Trigonometria, dá uma estudada aí no nosso amigo Pitágoras, analisa aí essas relações entre triângulos, sempre cai alguma coisinha em geometria, normalmente os alunos têm alguma dificuldade em geometria. Probabilidade, análise combinatória. Tem muitos desses assuntos que, se você parar para analisar, você consegue perceber muita coisa através da lógica. Não se retenham, não se detenham a saber fórmulas matemáticas. Entendam a lógica por trás da questão. E muito provavelmente vocês vão conseguir responder corretamente, certo? Uma dica sobre estatística, sobre PA, que é a progressão aritmética, até mesmo sobre análise combinatória, assistam jornais.
Escolha um jornal, não estou dizendo que você vai ficar de 7 horas da noite até 10 horas da noite todos os dias assistindo o jornal. Não. Escolhe um jornal durante o dia, de rede, de âmbito nacional, independente da rede que você vai assistir. E assiste esse jornal, porque com certeza vai passar gráfico de alguma coisa, você vai encontrar informações que vão estar em porcentagem, você vai ter uma análise aí de grandezas proporcionais direta ou inversamente proporcional. Só que talvez você veja e não consiga identificar isso como sendo matemática. Aquilo para você é apenas uma notícia. Talvez seja essa notícia que vai cair na tua prova do Enem. Então se acostume. Adquira esse hábito de todos os dias, meia hora, 40 minutos, assista um jornal que fale sobre várias coisas no Brasil. Não se detenha ao universo de João Pessoa ou ao universo da Paraíba. Vejam coisas nacionais. E quando vocês pegarem a prova do Enem, vocês vão se identificar com aquilo que vocês viram no sofá da casa de vocês. Show de bola. Os assuntos, e aí volte o podcast, pega as dicas da professora Raíssa, vá voltando, vá estudando um por um, selecione esses assuntos, que eu acredito que você vai ter aí boas chances, porque foi respondido. Você tem chances? Tem. Foi dado aqui o caminho das pedras aí pra gente estar nessa situação de não ser tão bom em matemática. E aí, está chegando o final do nosso podcast. Adorei, mas tem uma última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, né? É um pedido. Para que você deixe aí uma palavra de incentivo, considerações finais para o aluno que vai fazer a prova do Enem, principalmente os alunos aí da Escola Cidadã Integral Pedro Lins Vieira de Mello, nossos queridos estudantes do terceiro ano. Não só para os estudantes do terceiro ano, porque tem outros que não vão fazer a prova esse ano, mas já estão se preparando antecipadamente, porque o Enem é um projeto de longo prazo, aí médio e longo prazo, não só para quem é do Pedro Lins, mas para quem está escutando esse podcast no YouTube, em outras plataformas também. Queria que você desse aí uma palavra de incentivo, algumas orientações finais para o pessoal aí nessa época de pandemia, de grandes dificuldades. A gente sabe como não é legal. Então, o que é que você poderia falar para a galerinha que vai fazer a prova do Enem? Se eu puder dar um conselho muito verdadeiro, assim, muito honesto, acalmem o coração de vocês. Vocês vão dar conta, pode ser que não seja esse ano, e se não for, tudo bem, tá? Existe vida após o Enem, tá bom? Outra coisa não tenham um perfil, não estou falando só como aluno, mas como pessoa, não tenham um perfil conformista. Não procurem desculpas para os problemas que já aconteceram até agora. Minha escola ficou sem professor de matemática tantos meses, o meu professor era péssimo, a minha escola não tinha livro de matemática. Enquanto você procurar desculpas para o seu comportamento ou para o seu rendimento, você não vai melhorar. E no final das contas, a concorrência do Enem ou de qualquer outra prova que você for fazer na sua vida, seja de seleção para emprego, seja de concurso, o que quer que seja, a concorrência é entre você e você mesmo. É só uma questão de você olhar no espelho, parar e pensar, estou dando o meu melhor? Isso não significa você se cobrar demais, porque nós estamos num momento pontual da humanidade, da história da humanidade, que foi a pandemia. Está sendo difícil para vocês? Está, mas não é só para vocês, é para todo mundo. Nós estamos diante da mesma situação. Não achem que vocês são os únicos a pensar que esse Enem vai ser o mais difícil de todos os outros. Professora, o Enem, a minha nota vai tender a cair esse ano. Ok, não é só a sua não, é a de todo mundo. E se cair a de todo mundo, está todo mundo nivelado por baixo. Então não usem isso como motivo para se desesperar, certo? Não sejam conformistas. Façam a prova, vocês dão conta. Se acontecer algum imprevisto, cheguei atrasado, perdi a prova, não consegui pontuação para o curso que eu queria, tá tudo bem. O ano que vem ainda vai ter Enem, no outro ano também vai ter Enem, e por aí vai. E talvez você seja uma pessoa feliz sem o Enem. Conheço muitos alunos que não quiseram fazer a prova do Enem porque não tinham isso como projeto de vida, queriam ser empreendedores, queriam viajar pelo mundo, queriam fazer alguma outra coisa, queriam fazer curso de idiomas para trabalhar em navios, e fizeram e estão felizes assim. Então, o Enem, coloquem isso na cabeça de vocês, gente. O nosso projeto de vida, ele precisa incluir elementos que vão além da nossa profissão. É importante a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, mas a nossa vida não gira em torno da nossa profissão.
A vida de vocês, nesse momento, não pode girar em torno exclusivamente do Enem. Por isso, parem, descansem, relaxem, alimentem a alma de vocês com coisas boas, coisas produtivas, e o resultado disso vai ser uma melhoria no rendimento de vocês, no rendimento escolar, tá bom? Faço minhas palavras de Raíssa, mas desde já, infelizmente, eu comunico que estamos encerrando o podcast. Infelizmente. Olha só, vamos ter uma série ainda de podcasts e desde já eu queria agradecer a Raíssa pela participação, pela disponibilidade, tá bom, Raíssa? Agradeço demais o convite. Nos próximos estarei por aqui também. É só chamar, porque estamos fazendo o nosso melhor para oferecer coisas diferentes para vocês e para a gente também. Show de bola. Então, agradeço a todo mundo que escutou esse podcast. Forte abraço e até a próxima.